Olá para você conectado aqui na página da Prefeitura de Candeias. Em dezembro, nós lembramos o mês de luta mundial contra a AIDS. Para tratar sobre este assunto, falar sobre a prevenção, sobre a importância da adesão ao tratamento e a continuidade, eu vou conversar agora com a enfermeira que é especialista no assunto, ela é filha de Candeias. Estou falando da enfermeira Fernanda Moraes. Que prazer te receber aqui de novo. Ótimo, Danúbio. Foi ótimo nosso outro encontro. Espero que a gente possa trazer ainda mais informação. E primeiro, bater um papo sobre isso na praça, onde jovens, adultos e crianças frequentam, é muito bacana. A gente está aqui cercado de estudantes que saíram da aula, uns filaram aula também, e estão aqui batendo papo. Então falar sobre HIV em um cenário como esse, para mim, tenho certeza que é uma grande conquista para a gente. O primeiro caso de AIDS descoberto no Brasil, diagnosticado, já se passaram mais de 3 décadas, mais de 35 anos. De lá para cá, muita coisa mudou, principalmente o comportamento da sociedade em relação à AIDS. Hoje é difícil a gente acompanhar nos noticiários alguém que morreu de AIDS. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque isso está refletindo no comportamento das pessoas no que tange ao uso do preservativo. Absolutamente. Na verdade, a confiança no antirretroviral, a falta da mortalidade por AIDS é o que tem feito essa mudança no comportamento, mas isso também tem um reflexo, que é a população jovem estão tendo um maior índice de casos de HIV, justamente talvez por não terem acompanhado o início da doença no Brasil. Então talvez por não ter a noção da gravidade da doença, por não ver a quantidade de mortes, talvez isso tenha feito com que tenha sido negligenciado cada vez mais o uso do preservativo. E uma coisa também que é bastante cultural, que as pessoas acham que quem tem AIDS, quem tem um HIV, ele tem algum tipo de sintoma. Primeiro que eu acho importante a gente desassociar, até para não gerar preconceito do que é AIDS, do que é o HIV, não é? Vamos fazer essa separação primeiro? Absolutamente, é extremamente importante isso. Por quê? O HIV, ele é a contração do vírus, Então, a partir do momento que a pessoa se contamina com o vírus, ele é portador de HIV. A partir do momento que a pessoa não realiza o tratamento, esse vírus ele vai se multiplicar dentro das células de defesa e vai fazer com que essas células de defesa morram. A partir do momento que as células de defesa morrem, ela vai estar mais vulnerável a ser acometida por doenças oportunistas, Nosso corpo ele não vai ter a defesa para determinadas doenças. A partir do momento que essas doenças oportunistas começam a aparecer, aí é um caso de AIDS. Então, ter o vírus é ter HIV. Ter doenças oportunistas por conta do vírus do HIV é ter AIDS. Ficou claro? Ficou mais claro do que isso, só colocando azeite. E outra coisa também que é muito importante a gente falar a respeito dos grupos, Dos grupos de risco. Ainda existe isso? Ou qualquer pessoa que vai lá e comparece, que transa, está sujeita a pegar o HIV? Eu costumo dizer que o HIV, ele está sujeito a contrair qualquer pessoa que pratique sexo, É o mais importante. Mas, claro que existem grupos prioritários, Grupos que são mais acometidos, como profissionais do sexo, homossexuais, homens que fazem sexo com homem, pessoas que trabalham itinerante, pessoas que viajam, ou pessoas mais promíscuas na sua vida pessoal. Mas a gente não pode associar e determinar que apenas esses grupos estão sujeitos a contrair AIDS e HIV, Toda e qualquer pessoa que pratica sexo sem camisinha está sujeita a isso. Em cima dessa linha de raciocínio, é muito comum a gente ver as pessoas que têm um relacionamento, parece que passam por aquele período de experiência, dos 90, 60 dias, aí às vezes não tem nenhuma conversa, lá na hora mesmo acaba esquecendo da camisinha, dizendo que eu já confio no meu parceiro, na minha parceira. Isso aí é uma porta de entrada para a possibilidade de contrair não só HIV, mas como qualquer outra doença sexualmente? Com certeza. O que acontece? A partir do momento que se tem confiança no relacionamento, o que é muito importante, eu acho que é um dos fatores mais importantes do relacionamento afetivo, existir a confiança, as pessoas acabam banalizando o uso do preservativo. Mas a gente sabe que não só está atrelado a trazer uma contaminação para o seu relacionamento, há uma traição, Pode existir a partir da traição, mas também pode existir a partir do compartilhamento de objetos. Então, a partir do momento que a mulher vai fazer a unha no salão, a partir do momento que o homem vai fazer barba, cabelo e usa o material pérfuro cortante contaminado, ele pode estar contraindo alguma doença e trazendo isso para o seu relacionamento, para o seu parceiro, a partir de um sexo sem camisinha.
Sobre a questão da prevenção, o mercado hoje já está disponibilizando, você vai falar um pouco mais sobre isso, mas está chegando de forma legal em algumas capitais do Brasil. A PrEP, é a PrEP ou o PrEP? É a PrEP, profilaxia pré-exposição. Explica um pouco pra gente sobre isso. A PrEP, ela é exatamente o uso de um combinado, né, que é conhecido como coquetel, mas que é o antirretroviral, que é o medicamento para HIV. Ela é usada por pessoas que têm uma predisposição a contrair o HIV, ou seja, parceiros discordantes, né? Aquela mulher que possui HIV e o marido não possui. Então o marido ele pode estar começando a usar a PrEP, que é o uso desses antirretrovirais, que irão prevenir com que, caso ele seja exposto ao vírus, ele contraia o vírus, ou seja, faça soroconversão. Então, vai chegar, se eu não me engano, em 4 capitais brasileiras: Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Será uma fase inicial. O governo ele vai dar um grupo prioritário que poderá ter acesso, que é exatamente as pessoas que eu falei, que são pessoas que podem ter estão mais expostas a contrair HIV. E irá ser feito o teste. Esse teste já é uma prática comum em outros países de primeiro mundo, Estados Unidos, Europa. Isso já acontece, já tem dado um resultado positivo, né? Já tem diminuído a incidência do HIV. E eu acredito que, caso o brasileiro ele saiba usar a PrEP, ele não usa de forma indiscriminada, realmente seja feito para aquelas pessoas que têm uma maior predisposição a contrair HIV, que isso será um sucesso no Brasil, sim. Mas tem a PrEP e tem a PEP. Exatamente. PrEP é profilaxia pré-exposição, ou seja, você tentar fazer com que a pessoa, tomando o antirretroviral, não chegue a contrair o HIV, mesmo sem ela ter tido uma exposição real a isso. A PEP, ela é profilaxia pós-exposição, ou seja, um sexo com alguém que possa ter HIV e a camisinha estourou, ou que você não tenha certeza do diagnóstico dessa pessoa. Um acidente com material contaminado, muitas vezes profissional de saúde, ou salão de beleza, ela pode entrar em contato com um material perfuro-cortante que esteja contaminado com sangue ou fluidos, e ela pode estar começando a fazer a PEP. Ou seja, após uma possível exposição de risco, a pessoa pode se dirigir a um centro de saúde, né, que existem as referências. Aqui no município provavelmente será o Ouro Negro, esse estabelecimento de saúde, que irá estar avaliando para a realização da PEP, mas isso é uma avaliação do infectologista. Até chegar a esse ponto todo dos medicamentos, mas eu acho que o primeiro passo é a testagem. Se testar hoje ainda é uma barreira, gera uma barreira muito grande nas pessoas? Eu acredito que não. Eu acredito que essa barreira já foi maior, né? Pela minha experiência, tem 5 anos, se eu não me engano, que o teste rápido chegou ao município de Candeias, e eu acompanho isso há 4 anos, e eu sinto realmente que as pessoas aderem aos mutirões de saúde, elas vão ao posto procurar. A gente já fez ações aqui na praça, fez ações em vários locais, as pessoas, elas realmente fazem o teste. O que acontece é que, às vezes, após o diagnóstico, essa pessoa ela pode entrar em estado de negação, principalmente em relação ao HIV, né? As sífilis, as hepatites, elas conseguem ser tratadas de forma mais fácil, mas ao HIV as pessoas realmente, às vezes, mesmo após o diagnóstico, elas entram em um estado de negação psiquiátrico mesmo, que é o que também impede da pessoa dar seguimento ao tratamento. Às vezes, porque o problema não é a testagem em si. A testagem, o diagnóstico é importante, mas o que nos interessa mesmo é que essa pessoa faça o tratamento. Dê continuidade. Dê continuidade. Só esclarecer aqui o que ela falou sobre o estado de negação, a gente fala para vários públicos, não é? Então é importante a gente dar essa esclarecida. Estado de negação é quando aquele indivíduo tem determinada patologia, tem determinada doença, mas ele prefere não acreditar que tem aquela doença. Eu queria falar também um pouco sobre essa rede, né, de atendimento que Candeias dá. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É aqui que faz o tratamento? Encaminha para algum lugar? Então, atualmente aqui em Candeias, nós realizado o teste rápido para o diagnóstico de HIV em todos os postos de saúde.
A vigilância também realiza. Então, o que acontece? A partir do momento do diagnóstico, essa pessoa vai gerar uma notificação, ela vai entrar no sistema de informação e a partir disso ela vai, comigo na vigilância, a gente vai fazer um encaminhamento para consulta com o infectologista. Esse encaminhamento acontece na mesma semana em Salvador e ela vai retirar o medicamento. Então, em Salvador, ela vai fazer consulta com o infectologista, vai retirar o medicamento e vai fazer um exame chamado carga viral, que é um dos exames mais importantes no caso de HIV, porque ele mede o quanto de vírus tem no corpo daquela pessoa, o que vai determinar o tratamento que ela vai ter. Aqui em Candeias nós ficamos como rede de suporte. Então todos os outros exames laboratoriais, qualquer outra especialidade que essa pessoa necessite, então eu faço acompanhamento de enfermagem na vigilância e vou dando encaminhamento para a rede. Então fica pragmaticamente. Fica pragmaticamente assim. Ela faz a retirada mensal do antirretroviral em Salvador, faz uma consulta em Salvador e todas as outras consultas aqui Então tem toda uma rede. Além de ter a Fernanda aqui em Candeias, os casos que a pessoa descobre ser positivo, para quem contar? Deve contar para o seu parceiro, para sua parceira, para sua família? Deve contar para alguém? Eu sempre costumo orientar os pacientes em relação, inicialmente, a eleger uma pessoa de confiança fora do serviço de saúde, né? Além de quem sabe no serviço de saúde, eu oriento que inicialmente apenas uma pessoa saiba, para que ela consiga estabelecer um vínculo com essa pessoa, de preferência o seu parceiro sexual, porque ele vai estar, né, caso vocês pratiquem sexo sem camisinha, ele vai estar absolutamente envolvido nessa questão, e eu acho que é uma questão de ética mesmo, você dá o direito da pessoa também se tratar. Então eu geralmente aconselho de que seja feito com uma pessoa inicialmente, e que a partir disso, a partir do momento que ela tenha confiança no tratamento, que ela se sinta bem com o tratamento, que ela se adapte a essa nova realidade, que ela vá expandindo ou não para outras pessoas de confiança. Geralmente o núcleo familiar ou um amigo mais próximo, não há necessidade de sair contando o diagnóstico, não há necessidade de sair separando talher, colher, toalha, copo, não há necessidade de negar abraço, de negar beijo. Então assim, eu sempre costumo desmitificar bastante isso. O tempo é curto, que o Niltinho já está ali sinalizando, mas eu queria que você falasse, para a gente começar a encerrar, um pouco sobre o preconceito. Hoje ainda é muito presente o preconceito, não só com HIV, uma pessoa que está se tratando de tuberculose, eu já acompanhei casos assim, na minha casa já ficou uma pessoa sendo tratada de tuberculose e eu aprendi na prática de que as coisas não são como a grande maioria das pessoas acham. Falando sobre o HIV, ainda existe muito preconceito em torno disso. Hoje a gente tem os coquetéis, como você colocou, explicou sobre a rede que Candeias gerencia, que fornece ali para as pessoas. As pessoas hoje têm uma vida saudável vivendo com HIV. Eu sempre digo que às vezes as pessoas que vivem com HIV são mais saudáveis, têm uma vida mais saudável que quem tem diabetes, por exemplo, né, ou outras doenças oportunistas. Eu queria que você falasse um pouco sobre o preconceito, sobre o papel social, você que está nos assistindo agora, de acolher as pessoas que estão passando por isso, que são pessoas que estão passando, mas não deixam de ter o seu devido valor. Com certeza. Antes de falar um pouco sobre o preconceito, eu quero falar exatamente sobre a adesão ao tratamento. Eu acho também que tem que existir uma aceitação da pessoa, dela se aceitar enquanto portadora de HIV, dela se empoderar em relação a isso, dela ter conhecimento do que significa ter HIV e do que efetivamente vai mudar na vida dela ou não. A partir do momento que a pessoa tem esse conhecimento do que é o HIV, do que é ser portadora de HIV, ela vai conseguir se portar melhor nos lugares, ela vai conseguir, talvez, ter uma melhor aceitação em relação a se relacionar com outras pessoas. Então, assim, na verdade, o que a gente precisa não é nada mais do que respeito. E não é o portador de HIV, é o negro, é a pessoa que tem uma renda mais baixa. Então, assim, é uma questão de respeito generalizada. Acho que a gente não deve focar em só um preconceito ao HIV. Muitas vezes o negro ele sofre mais preconceito do que o portador de HIV. Então, se a gente conseguir estabelecer uma relação de respeito a todas as pessoas, independente da manifestação clínica que ela tenha, isso vai melhorar a vida de forma geral. E vai facilitar a vida do portador de HIV, né? Porque quanto mais ele se sentir acolhido, mais ele irá conseguir dar continuidade ao tratamento. Não, muito bom você falar, dar continuidade, aderir ao tratamento. Eu conheço pessoas próximas que são positivas e que rapidamente conseguiram se tornar indetectáveis, coisa de 3, 4 meses, por conta justamente de ter buscado o tratamento, ter aderido ao tratamento e ter dado a continuidade, além de, obviamente, estarem se precavendo muito mais hoje, né?
essas pessoas, a maioria foi por conta de acidente mesmo. Fernanda, a pauta é rica, eu ficaria aqui 2 horas conversando com você. Tem um monte de gente aqui que queria fazer perguntas, mas a gente vai preservar a imagem delas. Mas assim, a pauta é riquíssima, a gente falar sobre HIV. Você que é uma grande profissional, que tem esse trabalho aqui em Candeias, que dispensa comentários, volta e meia chegar lá na assessoria de comunicação, comentários sobre o seu trabalho, sobre o comentário de Gil. Eu acho que não basta só atender as pessoas, orientar as pessoas, mas você é um profissional que faz tudo isso e faz o principal, que é fazer esse acolhimento, dar esse direcionamento. Eu acredito muito que Deus capacita as pessoas e você foi capacitada e direcionada para fazer esse trabalho. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço todos os elogios. Na verdade, eu queria deixar aqui um agradecimento enorme também à Rede de Saúde de Candeias, à Vigilância, que é o local que eu trabalho, que dá o suporte para que a gente desenvolva um trabalho muito bom. A Secretaria de Saúde, que está montando a rede para o município. Nesse ano já conseguiu mudar a rede e eu acredito que vai mudar ainda mais e vai conseguir dar uma assistência cada vez melhor. Muito obrigada, Danúbio. Espero ter conseguido esclarecer todas as dúvidas e quero deixar aberto, eu estou na Vigilância, para qualquer aventura que possa acontecer, de que eu possa estar orientando qualquer tipo de paciente. A gente ficaria aqui muito tempo conversando, mas o tempo é curto. Muito obrigado, viu, pela entrevista. E obrigado também a você que esteve conectado aqui junto com a gente. Deixa eu correr porque ver um carro do ovo para não interferir no áudio. Um abraço, se cuide, se ame. Tchau.